Boa tarde, turminha aí do 7º ano, pessoal. Tudo bem? Tudo joinha? Espero que sim, viu? Gente, hoje eu vou corrigir a nossa atividade que foi passada ontem a respeito de potenciação de números decimais que vai haver aí na prova também. Então, aqui é uma atividade para a nossa prática, certo? Sendo que hoje eu vou corrigir questão por questão. Se vocês tiverem dúvida, é só retornar, certo? Para mim e me pedir aí que eu possa enviar para vocês no particular uma explicação melhor. E explicando de uma por uma, hoje eu não vou passar atividade para vocês fazerem em casa, certo? Vou deixar para passar na quinta-feira, ok? Aí na quinta-feira eu estou passando outra atividade para a gente resolver ela na quinta e sexta-feira eu vou corrigindo, já que a nossa prova é dessa semana 8, dia 6, né? Então veja bem, aqui eu tenho potenciação. Toda potenciação ela vai ter sua base, seu expoente. Então o que determina essa base? O expoente. Professora, como assim? Quantas vezes eu vou multiplicar essa base? Quantas vezes o expoente determinar, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5 e assim vai. Então, aqui eu tenho 3,7 elevado ao quadrado. Então, quem é que determina essa multiplicação? O meu expoente 2. Então, aqui eu vou ter 3,7 vezes 3,7. Vai dar 13,69. Lembrando que eu não posso somar, gente, na minha potenciação. Toda potenciação, a operação dela matriarca vai ser a multiplicação, certo? Não posso nem multiplicar o expoente com base e nem somar a base duas vezes nesse caso, porque é elevado a 2. E na letra B, eu tenho 0,6 ao quadrado. Então, ele pede que a gente faça o seguinte: multiplique 0,6 duas vezes. Então, 0,6 vezes 0,6, 0,216. Na letra C, eu tenho aqui 2,5. Então, eu vou multiplicar esse 2,5. Quantas vezes eu vou multiplicar? 2,5 vezes 2,5, 6,25, ok? Na letra D, eu tenho 0,3 elevado à quarta potência. Então, quantas vezes é que eu vou multiplicar essa base 0,3? 4 vezes, como o meu expoente manda. Então, eu tenho 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? Então, eu vou obter aqui 0,0081 aí na nossa multiplicação. E na potenciação, nós temos os casos particulares. Que casos são esses? Quando toda a base é elevada a 0 e 1. Então, quando minha base é elevada a 0, eu tenho como resultado o número 1. Não importa o número que seja na base. Foi elevado a 0 é igual a 1. Pode haver na prova, certo? Então, cuidado. Qualquer base elevada a 0 é igual a 1. E eu tenho a letra F também uma regra. Que toda base elevado a 1 é a própria base. Então, eu tenho 1 como expoente. Então, eu tenho 3,02 elevado a 1. É como se eu fizesse 3,02 vezes 1. 3,02. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser o próprio número. Então, a mesma coisa eu deixo aqui para a nossa potenciação. Na segunda questão, determine a soma dos quadrados dos números 1,2 e 0,9. Então, eu vou fazer 1,2 ao quadrado, que vai ficar 1,2 vezes 1,2, 1,44. E 0,9 vezes 0,9, 0,88.
Então, ele pede para que a gente determine a soma do quadrado desses dois. Deu para entender? Peguei os dois resultados e somei. Deu 2,25. Então, novamente, recapitulando, eu tenho aqui uma base e tenho um expoente. Então, eu tenho 1,2 vezes 1,2, 1,44. Eu tenho 0,9 vezes 0,9, 0,81. E ele pede para a gente somar a potenciação. Se a potenciação de 1,2 é 1,44 e de 0,9 é 0,81, basta que eu adicione as duas parcelas para dar igual a 2,25. Na letra B, ele diz aí, o quadrado da soma dos números 1,2 e 0,9. Então, o que foi que eu fiz? Peguei 1,2 mais 0,9, somei essas duas bases. Vai dar igual a 2,1 ao quadrado. Então, 2,1 ao quadrado significa o quê? Que eu vou multiplicar ele duas vezes. Então, eu tenho 2,1 vezes 2,1, 4,41. Ok, pessoal? Então, eu tenho aí 4,41 na soma dessas duas bases e não no resultado. A diferença da A para B é que eu somei o resultado das potências. E na letra B, eu somei antes da potenciação. Eu somei essa parte decimal pura, certo? Na terceira, ele dá aqui uma expressão numérica, 3 expressões numéricas. Então, o que é que vai acontecer com esse 0,2? Eu vou multiplicar ele 3 vezes, ele está elevado ao cubo. Tudo que é elevado a 3 é elevado ao cubo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, 0,008, mais 1,3 vezes 1,3, está vendo que quem manda é o expoente? 1,69, menos, que é da expressão, eu tenho que deixar como está, 0,5 vezes 0,5, 0,25. Aí o que foi que eu fiz agora? Peguei 0,008 e adicionei a 1,69. Vai dar 1,698. Subtrair de 0,25. Dá 1,448. Lembrando que soma e subtração, eu tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula, senão dá errado, tá? Letra B, eu tenho 0,4 elevado ao cubo. Então, eu tenho 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Vai dar 0,064. Esse 0,8 ele está elevado ao quadrado. Então, eu tenho 0,8 vezes 0,8. 0,64. Menos 0,7. Aí, o que foi que eu fiz? Adicionei essas duas parcelas. 0,064 mais 0,64, que vai dar igual aí a 0,704 menos 0,7. 0,004. Ok, pessoal? Letra C e última. O que foi que eu fiz aqui nessa letra C? Eu peguei 1,4 mais 2,9 menos 0,6 e elevei ao quadrado, tá vendo? 1,4 mais 2,9 vai dar quanto? 4, quanto? Aí 3 mais 0,6 vai dar 3,7 ao quadrado. Então, 3,7 vezes 3,7, 13,69 menos 1,8, 11,89. Então, se a gente colocar até na forma financeira, ela é mais fácil. Eu tenho aqui R$ 13,69 que tiram R$ 1,80, por exemplo, na letra C. Então, vocês aí, se tiver alguma dúvida a respeito dessas alternativas aí, dessas questões, é só me enviar a mensagem
que eu faço um videozinho aí no privado de vocês. Certo, gente? Então, hoje foi uma explicação mais precisa a respeito de potenciação e de números decimais, porque aqui engloba várias regras, né? Não só potenciação, como vírgula, baixo e vírgula. E quinta-feira, como amanhã a gente não tem matemática, aí quinta-feira eu estou enviando um outro assunto aí para a gente revisar, certo? Por hoje é só, fiquem com Deus e até breve.